Olá, quem fala aqui é Terry Ferreira e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante: eleições federais no Canadá. Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre as eleições federais no Canadá. O que são? Como funciona o governo canadense? Que tipo de governo que é? E pode as eleições afetarem os programas de imigração? Essa é uma dúvida que todo mundo tem feito nas últimas semanas. Vai ter eleição, o governo pode mudar, pode se manter no governo. E como nós vamos fazer? Vai afetar nossos programas de imigração, de visto, etc? Então vamos falar sobre isso. Primeira coisa, como funciona o governo do Canadá? O governo do Canadá é um sistema de monarquia constitucional. O que é isso? Nós temos uma monarca que é a Rainha Elizabeth II, só que existe um governo que segue a Constituição, né? A Rule of Law, a lei da Constituição. Então, no final do dia, nós temos uma monarca, mas ela não tem poder nenhum, influência sobre o que governa o país, o que acontece no país. No Canadá, nós temos a governadora-geral, que é a representante da monarquia, a pessoa que tem a última palavra, que é um ato mais simbólico, uma posição mais simbólica, e existe o primeiro-ministro, que é o líder do governo. Então, funciona assim: o parlamento tem 338 cadeiras, e o partido que tiver mais cadeiras é o partido que tem direito, uma chance de formar governo, de governar. Né? E tem dois tipos de governo: o governo minoritário e o governo majoritário. Hoje no Canadá existem praticamente 4 a 5 partidos que têm chance de formar o governo, são os partidos no nível federal mais conhecidos, né? Tem o Partido Liberal do Canadá, o Partido Conservative, que é conservador, o NDP, que é New Democratic Party, né? O Partido Verde e o People's Party of Canada, que é um partido novo que saiu do Partido Conservador. Então, como se forma o governo? É convocado eleições e o Canadá é dividido em 338 ridings, que são tipo regionais, né? E cada regional existe uma mini eleição. Então, cada regional tem o seu candidato do Partido Liberal, o seu candidato do Partido Conservador, e eles vão competir entre si naquela regional, né, para poder ver quem vai ganhar, qual partido, qual candidato vai ganhar. E aquele candidato se torna um representante na Câmara, no Parlamento dos Deputados. Então, por exemplo, se você mora na Regional A, vai competir, tem um candidato liberal, conservador, verde, todos os partidos e vão concorrer ali. E, obviamente, o eleitor pode votar no partido, que está representado por um candidato, ou votar no candidato por causa do líder federal. Então, todo partido tem um líder federal, um líder que governa, que dirige o partido. No liberal, por exemplo, é Justin Trudeau, que, por coincidência, ele é o primeiro-ministro do Canadá hoje. No Partido Conservador, são Andrew Scheer. No Partido NDP, tem o Jagmeet Singh. E no Partido Verde, é Elizabeth May. Então, esses candidatos eles são líderes daquele partido. E eles, então, escolhem ali, pelo processo seletivo do partido, cada representante que vai representar cada regional, representando ali o partido naquela regional. O partido que tiver maior número de representantes que ganharem nas regiões é o partido que tem direito de formar o governo. Por exemplo, em 2015, Justin Trudeau foi líder do Partido Liberal, que teve mais candidatos, vitórias nas regionais. Então foi o partido que teve o poder de formar o governo. O líder daquele partido que tem mais cadeiras se torna, então, o primeiro-ministro. Pode acontecer também que, no caso, quando o partido ganha a maioria das cadeiras, um número majoritário, ele tem direito de governar por 4 anos, podendo convocar eleições a partir do 3º ano. Né? Então, se você ganhar um governo majoritário, você tem 4 anos de governo. Se for um governo minoritário, é o que eu gosto muito pessoalmente, é onde o governo tem que ter o apoio de outro partido para governar. E aí aquela troca de informações, aquela negociação de políticas, de projetos, e geralmente no Canadá um partido minoritário ele dura geralmente 2 anos, e depois é convocado uma nova eleição. Agora, Terry, em 2019 temos eleição agora em outubro, pode mudar meu projeto de imigração, meu projeto de estudos? Sim. A eleição pode alterar o seu projeto de imigração para o Canadá. Mas como? Primeiro, o governo que estipula o número de imigrantes que ele quer receber nos próximos anos.
Por exemplo, hoje nós estamos projetando que nos próximos anos vamos receber em média 350 mil novos imigrantes. No próximo ano, 370, 380 mil, que é um número muito alto, né? Então, se o governo mudar, um novo primeiro-ministro, com a liderança do ministério, pode alterar o número de imigrantes. E aí pode afetar diretamente você. Outra forma, as regras podem mudar, né? Pode ser que o governo diminua o número de imigrantes, alunos internacionais, pode mudar o número de cada país, mudar a cota, dificultar os programas. Para você ter uma ideia, em 2015, o Express Entry, quando foi criado, a pontuação era diferente do que é hoje, né? O governo de Stephen Harper, que era o último primeiro-ministro do Canadá conservador, ele criou o Express Entry e ele deu muita ênfase ao job offer, a pontuação de job offer, de trabalho. Os liberais entraram no poder com Justin Trudeau e mudou um pouco o Express Entry, né? Houve um aumento de número de pessoas convidadas, mas ao mesmo tempo deram ênfase quem estudava no Canadá e quem também tem família aqui. Então houve essa alteração. O job offer não tinha tanto peso mais como a formação no Canadá e também a família, né? Hoje o job offer antigamente era 600 pontos, hoje é 50 e pode chegar a 200, mas a média é 50. Então cada governo que entra pode haver uma mudança de imigração. Não creio que vão acabar com os programas, pelo contrário, mas pode haver uma mudança e nós temos que estar atentos a isso. Por exemplo, tem um radical do People's Party of Canada que está fazendo propaganda para Stop Mass Immigration. Ele quer diminuir o número de imigração para 150 mil. Olha, 150 mil não vai dar para a gente ter quase nenhum, pouquíssimos imigrantes, porque 150 mil praticamente é o número que se usa para família, para refugiados, para questão de províncias, né? O Quebec tem a própria direitos de imigração. Então, pode se afetar as eleições agora novas ao seu projeto de imigração. Por isso que vale a pena ficar atento e sempre fazer um projeto, plano A, B, C, porque com essas coisas alterarem o programa, você tem uma outra alternativa para imigrar. Agora, nenhuma mudança vai acontecer da noite para o dia. Mudando o governo, geralmente qualquer mudança vai ser feita a partir do novo budget, no começo do ano que vem. E talvez, se mudar alguma regra, pode entrar em vigor no verão ou o fall do ano que vem. Então, assim, nós temos tempo ainda para trabalhar. Mas que as eleições podem afetar o meu programa de imigração? Sim. Então fiquem atentos ao que está acontecendo na eleição, né? Hoje a briga está entre o conservador e o liberal, né? E fica atento para ver qualquer atualização. Nós vamos estar sempre atualizando aqui sobre mudanças, as coisas que devem acontecer nesse sentido de imigração. Além disso, se inscreve no canal, dá seu like, coloca o sininho, que todas as vezes que eu postar um novo vídeo você vai ficar sabendo. Um abraço!